Fala galera! Mais uma aula de Física B, professora Samara, termologia. Então vamos continuar de onde paramos na aula passada. Então, só lembrando os temas de estudo, nós já vimos a parte de conceito de calor e na aula passada nós iniciamos a parte de transferência de calor. Nós vimos a parte de condução e hoje nós vamos finalizar essa parte de transferência de calor falando de convecção e radiação. Convecção. Ela ocorre exclusivamente em fluidos, líquidos ou gases. É a transferência de calor com o deslocamento de massa em um fluido. Então, aqui nós temos para ilustrar a água quente e a água fria. Então, que nem eu falei na aula passada, como que a água na parte de cima da chaleira vai aquecer? Se a parte de baixo que está tendo contato com a fonte de calor. É por convecção. Então, a água quente que está embaixo, ela vai se deslocar para cima e a água fria que está em cima vai se deslocar para baixo. Então, vão ter as correntes convectivas que vai fazer com que todo o fluido fique na mesma temperatura. E aí que vem aquela parte que a gente falou, da condução, não acontece transferência de massa, só de calor através da substância, que é, por exemplo, no cabo da panela. Não vai ter massa do cabo, da ponta do cabo que vai para o outro lado, né? Diferentemente na convecção. A convecção tem a transferência de massa também. Desculpa, de massa quente, no caso, né? Então, ela transfere a massa com a diferença de temperatura. Aí, nós entramos na lei do resfriamento de Newton, que tem o fluxo de calor, o intervalo de tempo, coeficiente de transferência de calor por convecção, a área e a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Então, percebam que ela é bem similar com o que a gente viu de Fourier para a condução. Tá? Nós temos novamente o fluxo de calor, que vai ser dado pela diferença aqui, pela razão entre o calor e o intervalo de tempo. E aqui nesse lado vai mudar. Percebam que nós temos também a área, temos também a diferença de temperatura, mas aqui o nosso coeficiente é outro. Ele é um coeficiente de transferência de calor por convecção. Esse coeficiente, ele é um pouco mais variável do que o de condutividade térmica, porque ele vai depender de toda a situação do ambiente. Ele não vai depender só da composição do fluido, ele vai depender de mais variáveis da situação que estamos tratando. Mas o exercício normalmente nos dá. Em alguns casos, ele é determinado experimentalmente. Exemplo 1. A superfície de uma barra cilíndrica de 10 mm de diâmetro e 1 metro de altura é mantida a 125 graus Celsius, enquanto dissipa calor apenas pelas laterais por convecção para o ar ambiente a 30 graus Celsius, com coeficiente de transferência de calor de 200 watts por metro quadrado a cada grau Celsius. Determine o fluxo de calor. Então, antes de iniciarmos a resolução desse exercício, nós vamos relembrar, ou até ver pela primeira vez que seja, a área de troca térmica para o cilindro. Então, aqui, nós temos um cilindro e nós vamos planificar ele para ver qual que é a área superficial que esse cilindro tem. Então, aqui nós temos o exemplo do cilindro. O exercício nos dá que o diâmetro é de 10 vezes 10 a menos 3 metros, porque ele deu em milímetros, eu já transformei aqui para metros, ok? Com isso, nós vamos ter que o raio vai ser 5 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui, se nós abrirmos a lateral do cilindro, nós vamos ter um retângulo. E qual que a gente tem que a altura do cilindro é 1, então nós temos aqui a altura desse retângulo, que é 1. Mas agora, se eu quiser saber o comprimento desse lado do retângulo, vai ser o comprimento dessa circunferência, porque percebam, essa lateral do cilindro, ela circula esse círculo aqui na parte superior e na parte inferior, com esse dado raio. Então, vai ser o comprimento dessa circunferência. E nós temos que o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Então, todo o lado desse retângulo vai ser 2π vezes r, que é 5 vezes 10 na menos 3 metros. Aqui, nós vamos ter a área de troca térmica. Então, a área de troca térmica está dizendo que é só pelas laterais. Então, vai ser só a área desse retângulo aqui, considerado como área de troca térmica. Agora, vamos lá. O Q de convecção não nos deu calor, não nos deu tempo. O exercício nos deu o coeficiente de convecção, nos deu
a possibilidade de determinar a área que nós fizemos aqui e nos deu a diferença de temperatura, certo? Então, é essa parte da equação que nós vamos utilizar. Temos aqui o H que ele nos deu, que é de 200, a área que nós acabamos de determinar aqui pelo nosso retângulo, que é esse L vezes a altura é 1, o L nós temos aqui 2π vezes 5 vezes 10 a menos 3, porque nós transformamos para metros, e a diferença de temperatura, o exercício nos dá, que é de 125 graus Celsius menos 30 graus Celsius. Percebam uma coisa, nós já havíamos comentado disso, não lembro em qual, acho que foi na parte de dilatação térmica, se eu não me engano, que nós estávamos tratando de diferença de temperatura. E aqui, a diferença de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin não vai fazer diferença, porque como a escala Kelvin e graus Celsius tem a mesma divisão de 100 entre o ponto de fusão e de ebulição, quando eu estiver tratando de diferença de temperatura, não vai mudar o valor se eu estiver tratando com graus Celsius ou Kelvin. Mas se for Fahrenheit é diferente, tá? Porque a escala é dividida diferentemente. Mas diferença de temperatura de graus Celsius e Kelvin vai ser o mesmo valor numérico. Então, aqui, por exemplo, esse valor ele nos deu por graus Celsius. Na condução, nós vimos por Kelvin, tá? Mas o meu ΔT, numericamente, vai ser o mesmo, ok? Então, aqui nós vemos a diferença de temperatura de 125 menos 30. Então, efetuando as contas, aqui o que aconteceu? Eu fiz o 2 vezes 5, 10, aí vezes o 10 na menos 3, fez aquela parte de transferência da casa, as vírgulas, tá? Nós vimos isso, eu postei uma aula para vocês no semestre passado sobre essa parte, então vejam lá, se tiverem alguma dúvida de como que o 10 vezes 10 a menos 3 se transformou em 0,01. O π, para fins de cálculo, eu considerei 3, normalmente no Enem, pelo que eu vi, eles fornecem o valor de 3 para que seja um cálculo mais fácil de realizar. Então, aqui eu segui o mesmo exemplo e considerei o π como sendo 3, sabendo que ele não é, ok? Mas, para fins de cálculo, foi considerado 3. A diferença de temperatura é 125 menos 30, 95 graus Celsius nesse caso. Então, aqui eu fiz o 0,01 vezes 3, 0,03 vezes 200, deu 6, e vezes 95 deu 570 watts. Então, a resposta seria o fluxo de calor dessa barra cilíndrica de 10 milímetros de diâmetro, 1 metro de altura, nessas condições de temperatura e coeficiente de transferência de calor, é de 570 watts. A radiação. Radiação ela é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Esse processo de transferência de calor ele pode também acontecer no vácuo. Então, aqui nós temos um exemplo, o Sol, a energia radiada pelo Sol, ela chega aqui na Terra. Lembrando que a Terra está exposta à irradiação. Tá? Parte dessa energia radiada, ela volta para o espaço. Essa energia que volta, ela é chamada de emissividade. E parte da energia, ela é absorvida. E a energia absorvida é chamada de absorvidade. Então, esse corpo aqui, no caso, o nosso planeta Terra, ele tem uma dada emissividade, que é a parte da energia que volta para o espaço, e ele tem uma dada absorvidade, que é a parte da energia que fica aqui no espaço. Aqui no planeta. Essa parte é interessante porque a gente pode ver a parte do efeito estufa, né? Que a emissividade, ou seja, a energia que vai voltar para o espaço, ela encontra a poluição que está na atmosfera e não consegue voltar para o espaço, que daí acaba ocorrendo o aquecimento da Terra, né? Então, aí entra a parte do efeito estufa. A lei de Stefan Boltzmann. Então, novamente, nós vamos estar relacionando o fluxo de calor com calor, intervalo de tempo, e vai mudar alguma coisinha ali, mas temos o quê? A área, novamente. Aí nós temos a emissividade, que vai depender da substância ou do corpo, né, que está recebendo o calor. Nós temos também a constante de Stefan Boltzmann, que essa é uma novidade, ela vai ser utilizada para cálculos em radiação. E a temperatura absoluta do objeto emissor. Então, percebam, na radiação a gente não vai ter o ΔT, é só o T. Então, aqui
tem que estar em Kelvin, ok? Sempre em Kelvin, porque a constante de Stefan Boltzmann é dada em Kelvin. Então, a temperatura absoluta do objeto emissor vai ser em Kelvin. Então, aqui nós temos o exemplo, né, do Sol, que é a radiação solar, ou seja, a transferência de calor, chega na Terra por radiação, e a temperatura do Sol nós sabemos, né, que é bem maior que a temperatura da Terra. Então, um exemplo. Exemplo 2. Uma esfera de 10 centímetros de diâmetro está suspensa dentro de uma grande câmara evacuada, cujas paredes são conservadas a 300 Kelvin. Se a superfície da esfera tem emissividade de 0,8 e é mantida a 500 Kelvin, determine o fluxo de perda de calor da esfera para as paredes da câmara. Eu acho que antes eu falei errado. Aqui a emissividade é de quem vai... Certo. Então, os dados do problema, nós temos a emissividade da esfera, que é 0,8. O raio da esfera, foi dado o diâmetro, 10 centímetros. Raio, 5 centímetros. Centímetros transformado para metro, 5 vezes 10 na menos 2, que é 5 vezes 100. Desculpa. E aqui nós temos os dados que o exercício nos forneceu. Então, a emissividade, 0,8. O raio é 5 vezes 10 na menos 2 metro. Percebam. Então, aqui nós temos os dados que o exemplo nos forneceu. A emissividade, 0,8. O raio, 5 vezes 10 na menos 2 metros. Percebam que o exemplo nos deu o diâmetro, 10 centímetros. Então, o raio é 5 centímetros. Centímetros para metros, divide por 100. Ou seja, multiplica por 10 vezes... desculpa. Então, aqui o exercício... E aqui vamos ter os dados que o exercício E os dados que o exercício nos forneceu, então, um exemplo. A emissividade da esfera, de 0,8. O raio, o exemplo nos deu ele em centímetro, então 10 centímetros, que significam 5 centímetros de raio, né? Então, os dados que o exemplo nos forneceu, a emissividade 0,8, o raio nós obtivemos a partir do diâmetro que o exercício nos forneceu, 10 centímetros de diâmetro da esfera, então o raio é 5 centímetros, transformando para metros, 5 vezes 10 na menos 2 metros. A constante de Stefan Boltzmann e a temperatura dá de 500 Kelvin. Percebam que o exemplo nos dá duas temperaturas, tá? Ele nos dá as paredes de 300 Kelvin e ele nos dá a esfera de 500 Kelvin. A emissividade e a temperatura que nos importam é a do objeto emissor, ou seja, quem está emitindo calor. Então, quem está emitindo calor aqui é a esfera. Por quê? Porque a temperatura dela é maior que a temperatura ambiente. Se ela está com uma temperatura maior que a temperatura ambiente, é a esfera que está cedendo calor para o ambiente. Então, a esfera é o objeto emissor. Então, é da esfera que vai depender a emissividade, que é o objeto emissor, vai depender o valor da emissividade e que a gente vai precisar da temperatura. Então, nesse caso, por que foi nos dada a temperatura das paredes? Para que a gente saiba quem que é o objeto emissor para poder fazer os cálculos no exercício. Se não nos desse, a gente não saberia quem que tem a maior temperatura e quem que está emitindo calor. Então, a gente sabe que quem está emitindo calor é a esfera. Então, é o 500 Kelvin que nós vamos considerar para os cálculos. Então, nós temos aqui, primeiro, vamos calcular a área de troca térmica. Então, a área de uma esfera é dada por, a área superficial da esfera, né? Ela é dada por 4πr². Então, nós temos o R ali, que é 5 vezes 10 na menos 2, e elevamos ele ao quadrado. Fazendo essas contas, nós temos que a área superficial dessa esfera é de 0,03 metros quadrados. Agora, nós podemos dar continuidade aos cálculos. Então, o fluxo de calor vai ser a emissividade vezes a área, vezes a constante de Stefan Boltzmann,
vezes a temperatura elevado na quarta. Então, por que a temperatura vai estar elevada na quarta? Porque a nossa constante de Stefan Boltzmann, eu ia mostrar com o dedo no slide, gente. A nossa constante de Stefan Boltzmann cai elevado na menos 4. Então, quando eu elevar essa temperatura na quarta, essa unidade de K na menos 4 vai simplificar com a unidade K. Então, vamos continuar para a gente ver o que vai acontecer aqui. Tá. Então, a emissividade 0,8, a área nós determinamos 0,03 metros quadrados, a constante de Stefan Boltzmann foi dada aqui, né? É constante. Então, a unidade dela é watts, aqui dividido por metro quadrado, porque está na menos 2, e Kelvin na quarta, porque está Kelvin na menos 4. Aí, aqui, vezes 500 elevado na quarta, e o Kelvin aqui do 500, a temperatura, também elevado na quarta, que era o que eu estava falando agora há pouco. Então, o que vai acontecer nas nossas unidades? Metro quadrado vai simplificar com metro quadrado, e o Kelvin na 4 aqui vai simplificar com o Kelvin na quarta aqui. E a nossa unidade vai ser watts, que é a unidade correta de fluxo de calor. Se tivesse dado alguma unidade diferente, nós poderíamos perceber que tem algum erro. Tá? Então, por isso que é importante essa transformação de unidade aqui, de centímetros para metros, porque senão já não daria certo aqui, porque eu teria centímetros quadrados aqui e metros quadrados aqui embaixo, não ia dar certo para simplificar. Ok? Então, fazendo todas essas contas, nós chegamos que o fluxo de perda de calor da esfera para as paredes da câmara é dada por 85,05 watts. Corpo negro. O que seria um corpo negro? Ele é um corpo ideal que vai absorver toda a radiação térmica que incide nele. Tá? Então, se ele é um absorvedor perfeito, ou seja, vai absorver toda a energia que incidiu sobre ele, ele tem um poder de absorção igual a 1. Tá? Então, vai absorver, digamos, 100% da energia que incidiu sobre ele. Então, o poder de absorção é 1. E, como a emissividade e a absorvividade são iguais, um corpo negro também terá emissividade igual a 1. Então, além de ele ser um absorvedor perfeito, ou absorvedor ideal, ele também é um emissor ideal. Então, pessoal, nós vimos ali no exemplo anterior a emissividade daquela esfera, que era 0,8. Percebam que a emissividade, ela sempre vai variar de 0 a 1, porque nós estamos falando de uma proporção da energia que incide e de quanto que ele absorve. Então, é uma proporção. Tá? Então, a gente pode analisar nesse sentido. Ou se absorver toda a energia, absorve 1, ou seja, 100% da energia que incide. Tá? Ali naquele caso, a emissividade do exemplo anterior era 0,8. Então, quer dizer que ele só ia emitir 80% da energia. Ok? Então, o corpo negro ele é um emissor ideal e um absorvedor ideal. Ele tanto absorve toda a energia quanto emite toda a energia. Então, ele pode ser idealizado por uma cavidade ressonante dotada de um pequeno orifício. Então, aqui, por exemplo, entra as ondas eletromagnéticas aqui nesse corpo negro e tudo é absorvido, absorve 100% do que veio, e assim como absorve 100%, ele também emite 100%. Então, aqui nós vamos falar lembra que nós falamos dos gases ideais, que eles não existem? O corpo negro também ele não existe, ele é idealizado, ok? Então, é uma coisa que fosse ideal, mas não tem como alguma coisa absorver 100% ou refletir 100%, sempre vai ter uma perda, ok? Então, esse seria o corpo negro, uma definição de corpo negro e uma representação para ilustrar o que seria um corpo negro. Então, um resuminho, né, de transferência de calor. Sempre eu gosto desse exemplo da panela, tá? Porque a gente tem a radiação que está sendo aqui emitida pelo fogo, tá? Do fogo até o fundo da panela, radiação. Aí do fundo da panela para a parte de dentro, condução. Aí aqui dentro da panela para aquecer essa água que temos aqui no exemplo, convecção. E ainda a condução ela pode ser entendida aqui para o cabo da panela. E aqui no cabo percebam que temos um material que é isolante para poder pegar a panela, certo? Então, transferências de calor são realizadas por 3 modos, que é a convecção, a condução e a radiação. Beleza? Dê uma revisada nesses conceitos
que eles são muito importantes para vocês, quando verem um exercício, saberem de qual tipo de transferência de calor estamos tratando. E às vezes tem exemplos ou exercícios que podem ter mais de um tipo de transferência de calor na mesma situação. Então é importante que vocês saibam algumas características principais dos 3 tipos para que vocês entendam como que fazem todos os exercícios. Por hoje é isso, pessoal. Na aula de hoje nós finalizamos essa parte de transferência de calor, tá? Tem exercício para vocês lá no Google Class. Novamente, vocês sabem se vocês acertaram ou erraram na hora. Tem também uma breve correção. Qualquer dúvida nas resoluções do exercício ou no conteúdo da aula que vocês não entenderam bem, ficaram um pouco de dúvidas, podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição, ok? E nos vemos no próximo encontro para continuar a parte 3 de Física B. Tchau, tchau, pessoal! Bons estudos!